Espírito Santo de Deus, porque nós reconhecemos que o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom, Pai, e que não há outro além de Ti. Só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, Senhor. Então que nessa noite nós possamos nos render à Sua presença, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, corações abertos, Senhor Jesus, nessa noite. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, que as mentes aqui estejam cativas, Senhor, e obedientes à Tua palavra, para receber da Tua palavra, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, que haja, Senhor Jesus, aqui hoje, Pai, a manifestação de curas, a manifestação de milagres, a manifestação de orações respondidas, Pai. É o que eu declaro no nosso meio. Eu declaro a graça do Senhor, Pai, manifesta aqui nessa noite. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelo que o Senhor vai fazer aqui, pela Sua palavra que será liberada aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Será que você pode adorar a Ele? Será que você pode começar a liberar palavras para Ele? Será que você pode dizer que você o ama, que você o adora? Será que você pode dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, eu quero Te adorar, eu quero engrandecer o Teu nome, eu quero adorar só aquele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Aleluia! Se você fala em línguas, comece a liberar esse dom agora. Comece a falar em línguas. Aleluia. Yerabandoia so, yerabandoia so, yerabandoia. Ah, Espírito Santo de Deus. Yerararandoia so, yerabandoia so, yerararara. Ah, Jesus. Yerabandoia so, yerabandoia. Adore a Ele. Adore a Ele. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vocês estão felizes? Amém. Então vamos. Obrigada, Jesus. Washing the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing the blood, all because of you. Oh, it took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Come on! Oh, hallelujah, here I go. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I go.
'cause you took away my shame, and you nailed to the cross. You got me running on the grave. Oh, hallelujah, here I am. 'Cause you took away my shame, you took away my shame, and you nailed to the cross. You got me running on the grave. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Come on. Here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. 'Cause I've been washed in the water, washed in the blood, and was good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I was good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Te adoramos, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, 'cause you took away my shame, and you nailed to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed to the cross. You got me running on the grave. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. 'Cause I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Tu és todos os motivos em uma pessoa. Te adoramos, Senhor Jesus. Não há outro igual ao que se assenta no trono sobre tudo e todos. Ele olha das alturas ao fim as suas criaturas. Eu sou a sua feitura, obra de suas mãos. Eu sou um incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de suas mãos. Eu sou um incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir
cheiro, esse perfume, e não há outro igual. Cante. Ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos, e Ele olha das alturas, atento a ouvir cada um de nós, cada um de nós. Diga assim pra Ele: eu sou a sua feitura, obra de suas mãos. Eu sou um incensário, queimando, queimando. Eu sou a sua feitura, sou obra de suas mãos. Eu sou um incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, Jesus. Deixa subir o incenso, deixa subir a minha adoração. Jesus, escute sua igreja cantando. Larará, 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 larará. Come on. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, oh, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, até que as taças. Dia e noite, noite e dia, até que Ele. Ei, dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, 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 seu fogo de glória em nós. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa subir, deixa subir, deixa subir o incenso, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo.
igreja te adoramos. Te exaltamos, te exaltamos. Tu és digno de tudo. Sim, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és, sim, tu és digno de tudo. Levante as suas mãos, sim, tu és digno de tudo. Adore Ele com teu coração, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez, sim, tu és digno de tudo. Sim, tu és digno de tudo, de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és, sim, tu és digno de tudo. Sim, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Não iremos parar. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Sim, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és, sim, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Essa canção é tão simples, mas é tão verdadeira. Porque na Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem Ele.
em espírito e em verdade. Então esqueça tudo o que você tem que fazer depois ou antes daqui e foque na razão do que por que você está aqui. É por Ele, é por causa dele. Senhor, tens liberdade aqui, Jesus. Que essa canção seja uma verdade saindo dos nossos lábios. Que Tu és digno de tudo, Senhor. Nada seríamos sem Ti. Esse microfone, esses instrumentos não são nada se a Tua presença não estiver aqui. Então seja feita a Tua vontade. Invade, invade como incenso suave. E deixa fluir, deixa queimar, deixa subir. Esse incenso, esse incenso. Oh, vamos cantar a He's worthy, He's worthy, He's worthy. He's worthy, He's worthy of it all. You're worthy, you're worthy of it all. You're worthy of it all. 'Cause you are worthy of it all. Of it all. Yes, you are worthy of it all, of it all. For from you are all things, and to you are all things. Yes, you deserve the glory. Oh, vamos, levante a sua voz. You are worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
the seal, worthy one. So open the scroll, break the seal, worthy one. So open the scroll, break the seal, worthy one. So open the scroll, break the seal, worthy one. So open the scroll, break the seal,
Santo, 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 Deus poderoso, te contemplamos, é santo, é digno, te contemplamos, tu és santo, és digno. Voltamos nossos olhos pra ti. Voltamos nossos olhos pra ti. Who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb who sits on the throne of blessings and honor and glory and power, be unto the Lamb. Oh, holy, you're holy, you're holy, Lord God Almighty, you are holy, you're holy, you're holy, Lord God Almighty. God Almighty, oh Almighty. Para finalizar, vamos. Levante sua voz. Lord God Almighty, suas vozes. Holy, Espírito Santo de Deus, Pai, nós declaramos, Senhor, Pai, nessa noite, ó Deus, Pai, o Teu Espírito, Pai, movendo, Pai, de maneira sobrenatural, Pai. Tua palavra fala, Senhor, que naquele dia, Senhor, naquele dia, Pai, todo olho verá, Senhor, Pai, toda língua confessará, ó Deus, que o Senhor é santo, Senhor, que o Senhor é santo, Senhor, que o Senhor é santo, ó Deus. E Pai, junto com o Senhor, Pai, virão aqueles que são seus filhos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, nós declaramos, Senhor, Pai, a unção do Senhor, Pai, sendo derramada de forma sobrenatural, ó Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, eis aqui uma geração, ó Deus, que não se cansará de dizer que é santo, 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 santo. Oh, se você fala em línguas, começa a falar em outras línguas. Espírito Santo de Deus, Ramanda Rabia Soya Rababa Serere Kanda Rababa Ramanda Rabia Soya Rababa Serere Kanda Rababa
Deus poderoso. Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, Senhor, aqui há, Senhor, uma geração, ó Deus, uma geração de inconformados, ó Deus. Pai, uma geração que não se curvará aos padrões desse mundo, Senhor. Pai, Senhor, mas ela será cheia, Senhor. Ela será cheia do Teu poder, Pai. Revestindo, Senhor, com poder e glória, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nós declaramos nessa noite, Senhor. Pai, eu não sei a forma que cada um chegou aqui nessa noite, Pai. Pai, Senhor, mas haverá, Pai, uma transformação, ó Deus. Haverá, Senhor, uma mudança, Senhor. Pai, porque onde há a presença do Senhor, Pai, até a tristeza salta de alegria, Senhor. Nós declaramos, Pai, o Teu Espírito, Senhor. Nós declaramos, Pai, um mover de Deus, Pai, acontecendo nesse lugar, Pai. Graça nós Te damos, Senhor. Graça nós Te damos, Senhor, por tamanha bondade, Senhor, por tamanha, Senhor, fidelidade sobre nossas vidas, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu queria que você orasse nesse momento com a pessoa que está do seu lado, declarasse palavras de vida, declarasse a presença do Senhor multiplicando de maneira sobrenatural. Nós estamos vivenciando esse ano de multiplicação, e essa é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Pai, nós declaramos, Senhor, nessa noite, Pai, a unção do Senhor sendo multiplicada, Senhor. A unção do Senhor sendo multiplicada, Senhor. Pai, eu não sei aquilo que o Senhor fez até aqui, Senhor, mas o Senhor fará mais, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de muito mais, Pai. O Senhor é um Deus de graça, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nós declaramos, Senhor, multiplica, Senhor, unção, Senhor, unção sendo derramada, Senhor. Pai, unge a minha cabeça com óleo, Senhor, que o meu cálice transborda, Senhor. Nós declaramos, Senhor, as nossas cabeças sendo ungidas, ó Deus, pelo Teu Espírito, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Espírito Santo de Deus. Oh, rababaçoia, rabababa, serererere, canda, rabababa, cheia. Rababaçoia, rabababa, sererere, canda, rabababa, xereanda, rabababa, cheia. Rimi anchovia, raba, serecanda, raia, raia, raia. Ribia, serecanda, raba, cheia. Espírito Santo de Deus, Pai, nós declaramos, Senhor, Pai, que aonde as nossas mãos tocarem, Senhor, aonde nós chegarmos, Senhor, a multiplicação estará chegando, Senhor. Não por quem nós somos, ó Deus, mas por quem o Senhor é em nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos, Pai, prosperará, Senhor, de forma sobrenatural, Senhor. 30, 60 e 100 vezes mais, Pai. Porque essa é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, Pai. E nós viveremos, Pai. Nós viveremos, Pai, as promessas do Senhor, Pai. Oh, rababa, serererere, canda, rababa, cheia. Flua, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai. Encha-nos mais, Senhor. Encha-nos mais, Senhor. Derrama mais, Senhor. O Senhor tem mais e mais e mais e mais, ó Deus. Pai, nós declaramos, Senhor, Pai, sobre os jovens, Pai, dessa nação, ó Deus. Pai, o Senhor nos colocou aqui, Senhor, realmente, Pai, para sermos, Senhor, exemplo, Senhor, para esses jovens, ó Deus. Pai, nós não estamos aqui somente por um acaso, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para um ajuntamento, Senhor. Mas nós estamos aqui, ó Deus, para a edificação de um reino inabalável, Espírito Santo. Flua, Senhor, em nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, uma unção, Senhor, sendo multiplicada, Senhor. Pai, nós declaramos, Senhor, experiências sobrenaturais, ó Deus. Nós declaramos, Senhor, vida do Senhor, Pai. Através de nós, Pai, vidas e vidas e vidas, Senhor, verão a graça do Senhor, Pai.
Oh, Espírito Santo de Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por tamanha bondade, Senhor. Oh, Pai. Graça nós te damos, Senhor. Graça nós te damos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Permaneça nesse mesmo espírito. Sabe, o Senhor, nós estamos vivendo essa palavra do Senhor sobre nossas vidas, a multiplicação. E algo que eu gostaria de compartilhar rapidamente é sobre a passagem dos pães e dos peixes. Sabe, eu não sei aquilo que você tem em suas mãos, não sei aquilo que o Senhor colocou diante das suas mãos, mas aquilo que o Senhor colocou diante das suas mãos, Ele tem um poder para multiplicar. O Senhor, Ele tem poder para multiplicar tudo aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Na história da multiplicação dos pães, havia uma multidão enorme, um problema que era impossível para uma mentalidade humana resolver. Mas apenas um jovem, um menino, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Talvez ele poderia falar ali: Senhor, o que eu tenho não vai suprir, Senhor, esse problema, não vai suprir essa multidão. Mas algo que chama muito atenção nisso é que ele não olha com um olhar natural. Ele poderia ter se alimentado e continuado escutando a Cristo, mas ele olhou e falou: Senhor, aqui tem tudo que eu tenho. Aqui, Senhor, está tudo que eu tenho em minhas mãos. Agora o Senhor vai e faz. E quando o Senhor, Ele pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, o Senhor, Ele dá graças. E ali há um transbordar, ali há a multiplicação do Senhor. E o que eu quero dizer com tudo isso? Sabe, eu não sei aquilo que você tem em suas mãos, mas aquilo que o Senhor colocou diante da sua vida não foi para ficar retido. Aquilo que o Senhor colocou diante da sua vida é para que haja um multiplicar. Existem pessoas que vão se alimentar através daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, não por quem você é, mas é através do poder de Cristo, é através da multiplicação de Cristo. Porque quando há um manifestar de graça, tudo acontece, a multiplicação acontece. Então toda a multiplicação, ela começa com uma semente. Então milagres não começa na colheita, o milagre ele começa na semeadura. Sabe, o Senhor é o Deus que vai dar a semente para você plantar e que vai dar o pão para você comer. Sabe, então se você tem a semente, não coma, mas plante ela para que haja um multiplicar, para que haja o poder de Deus sendo manifestado. E sabe, isso, a oferta é uma demonstração da nossa fé, da nossa confiança, da dependência em Deus. Então aquele menino não imaginava que o almoço, que talvez a mãe dele teria preparado para ele comer, alimentaria toda aquela multidão. Sabe, então eu não sei, talvez você diminua aquilo que você tem em suas mãos, mas sabe, eu venho da parte de Deus para falar: não diminua aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, existem pessoas que estão esperando para se alimentar através do que o Senhor colocou sobre a sua vida. Eu queria que, se pudesse projetar aqui o Zélia, as informações de pagamento. Aqui tem os gasofilaços também. E sabe, não retém aquilo que o Senhor colocou. Sabe, o Senhor, Ele quer multiplicar. O Senhor, Ele está pronto a multiplicar. Ele já multiplicou. Mas nós precisamos liberar a semente. Nós precisamos de uma ação de fé e colocar nas mãos do Senhor aquilo que Ele já multiplicou. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por tamanha, Senhor, graça, Senhor, derramada sobre nossas vidas, Senhor. Pai, nesse momento, Pai, de ofertas, Pai, nós declaramos, Senhor, Pai, a multiplicação do Senhor, Pai. Pai, nós declaramos, Senhor, que a semente, Pai, que cai em solo fértil, Pai, ela, Senhor, frutificará, Senhor, 30, 60 e 100 vezes mais, ó Deus. Pai, nós declaramos, Senhor, aqui, Senhor, homens e mulheres prósperos, ó Deus. Pai, eu não sei, Pai, aquilo que o Senhor irá, a maneira que o Senhor irá fazer, Pai. Mas, Senhor, algo, Senhor, eu sei que o Senhor já fez, ó Deus. E, Pai, nós apenas acessamos isso, Senhor. Nós apenas, Senhor, desfrutamos, Senhor, dessa multiplicação, ó Deus. Pai, eu declaro, Senhor, os negócios dos meus irmãos, Pai, prosperando de maneira sobrenatural, Senhor. Pai, tudo aquilo, Senhor, que nós colocamos as nossas mãos,
Senhor, haverá a multiplicação do Senhor, Pai. Senhor, aonde nós chegarmos, Pai, aqueles ambientes, Pai, começarão a prosperar, Senhor, porque a multiplicação, Senhor, a unção de multiplicação, Senhor, está sobre nossas vidas, Senhor. Nós, Senhor, nesse momento, Pai, declaramos, Senhor, como igreja, Pai, um crescimento sobrenatural, Senhor. Nós veremos, Senhor, a multiplicação, Senhor, em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Senhor, um transbordar, Pai. Continua movendo, Senhor, continua fazendo, Senhor. Pai, que haja, Senhor, um multiplicar, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que nós colocarmos as nossas mãos, Pai. Graça nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz, queridos. Quem está feliz nessa noite? Noite que o Senhor preparou para nós, não? Aleluia. Eu preciso um pouquinho de retorno aqui, está sem retorno, acho que por microfone aqui. Glória a Deus, essa é a noite que o Senhor preparou, nós estamos felizes, amém? Glórias a Deus, já adoramos o Senhor, já cantamos, já celebramos o Senhor, já ofertamos. E agora chegou o momento onde nós vamos também ouvir uma palavra poderosa de Deus, amém? Quem tem fome aqui do Espírito? Amém. Aleluia. Quem tem disposição, amém? Para receber mais do Senhor, porque o Senhor tem muito para nos dar, amém? O Senhor tem muito para nos dar. Mas antes de nós ouvirmos a palavra, também gostaria, né, de apresentar nossos convidados especiais aqui, né? Eu fiquei muito feliz quando o pastor Tiago me falou, olha, eu convidei o pastor Naor, eu acho que vai dar certo, hein? Eu acho que vai dar certo. E ele ficou meio assim, mas eu acho que vai. Ele falou assim, não, você prega. Eu falei, para você prega. Glória a Deus. Mas é muita alegria, irmãos, né, ter o pastor Naor aqui conosco nessa noite. Um irmão um pastor que nós amamos, né? Recebemos tanto. Todo dia de manhã lá, eu estou lá no devocional, lá falou, oh, meu Deus, recebendo tanta graça, porção de graça dobrada para vencer o dia, e louvamos a Deus, pastor Naor, pela sua vida, né, por estar aqui e atender esse convite, né, e antes de nós, quando eu estava chegando ali também, tinha alguém olhando assim, para uma outra pessoa muito parecida com o pastor Naor, assim, era bem parecido assim, eu já sabia, né, e ainda mais que ele tem o meu nome também, nós somos xará, né, pastor Márcio também, é um prazer, querido, né, ter o pastor aqui conosco também, e tem um irmão precioso também, é Ícaro, prazer, meu querido, também, é muito bem-vindo aqui também, uma honra ter vocês aqui, a família aqui completa quase, né, com o irmão, tudo, glória a Deus. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas, irmãos, né, e eu já gostaria de chamar o pastor Naor para estar ministrando a palavra do Senhor aqui conosco, aleluia. Aleluia. Obrigado, pastor Márcio, pastor Tiago, por nos convidar. Alegria estar aqui com os irmãos. Graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração. Amém, queridos? É sempre uma alegria. Obrigado por ter vindo. Sei que às vezes no meio da semana é difícil, né? Mas é sempre uma oportunidade de nós compartilharmos aqui da graça de Deus. Deixa eu colocar meu relógio aqui para não abusar do tempo dos irmãos. Nós estamos aqui nesses dias reunidos aqui nos Estados Unidos e apareceu essa oportunidade. Quero louvar a Deus por vocês também. E não sei, como o pastor Márcio disse, se você nos acompanha, todos os dias a gente compartilha, né, do Evangelho.
no YouTube. E a gente está com um projeto novo agora, que é um devocional pelo WhatsApp. E está sendo muito legal. Todos os dias a gente envia um áudio, aproximadamente 3 minutos, para falar do Evangelho da Graça. E tem sido uma coisa muito, muito preciosa. Não sei se dá para colocar um banner aqui. Se você quiser se cadastrar, depois ali mesmo na página inicial tem um áudio para você ver como que é. E tem edificado a vida de muitas pessoas. E todo dia você pode receber esse WhatsApp. Vamos ver se é possível colocar aqui. Se não tiver jeito, é só clicar no link lá do meu Instagram, que é Naor Pedrosa com Z. E tem lá uma opção devocional em áudio. E aí você pode se cadastrar lá para receber. Muito bem, eu quero... Obrigado, irmã. Quero compartilhar algo com você. Deus colocou no meu coração. Eu sempre tenho um encargo de nos posicionarmos profeticamente no tempo que nós estamos vivendo. Você deve levar a sua vida a sério, porque ela é ímpar, ela é única. Deus nos deu a oportunidade de vivermos, e ela é uma vida curta. Nós passamos por aqui, e é muito importante que nós não nos distraiamos, porque nós precisamos ter clareza espiritual do tempo em que nós estamos vivendo e dos propósitos eternos de Deus, porque é isso que vai fazer toda a diferença lá na frente. Eu sou sempre muito preocupado em perceber isso, perceber o tempo em que nós estamos vivendo e qual é o mover atual de Deus nesses dias. Sempre há um mover acontecendo na terra, sempre há um agir tanto do inimigo quanto de Deus, e aqueles que não discernem, não percebem o que está acontecendo profeticamente, vão sendo levados, e você perde a sua oportunidade, e às vezes lá atrás isso é muito angustiante. E a Bíblia diz claramente que nos últimos dias haveria uma grande estratégia do diabo. Qual que seria? Esfriar o coração. A Bíblia fala que o amor iria se esfriar no coração de muitos homens, da maioria dos homens. A grande estratégia do inimigo é esfriar as relações de amor, porque o amor é a grande chave de tudo. Nada relevante é feito sem paixão. O amor e a paixão é a coisa mais poderosa que existe. É ela que inclusive te faz casar, é ela que faz você se mover para coisas relevantes na sua vida. E é justamente aí que entra a grande distração. Nós vivemos uma época em que Satanás criou, portanto, uma cultura de relacionamentos impessoais. Eu costumo dizer que são relacionamentos de plástico, porque parece real, mas não é. São relacionamentos, e muitas vezes apenas digitais, que não tem realmente uma relação verdadeira, genuína. Tudo isso para quê? Porque o diabo sempre começa de fora para atingir você dentro. O Espírito Santo é o contrário. Ele começa a agir na sua vida dentro, até que aquilo transborde pelo lado de fora. Mas o inimigo começa lá fora para atingir dentro de você. E a grande estratégia do diabo é criar uma cultura entre nós de um relacionamento distante, externo, impessoal, digital, muitas vezes, para que isso em algum momento atinja a sua relação com ele, lá dentro, real, verdadeira. Então você começa a ver propostas de igrejas digitais e tudo mais à distância, porque é essa estratégia de tirar você de uma realidade de vida e produzir apatia espiritual. E muitas vezes nós temos vários motivos pelos quais às vezes as pessoas hoje ou vão para a igreja ou vão para algum culto, que varia desde o medo de ir para o inferno até talvez uma culpa, uma acusação que ele carregue ou uma obrigação que ele acha que é. Mas a vida cristã, a nossa relação com Deus não tem nada a ver com trabalho, em primeiro lugar. Tem em segundo lugar, mas Deus não nos criou em primeiro lugar para fazer alguma coisa para Ele. Caso contrário, Deus teria colocado o homem, quando Ele criou, numa fábrica. Mas Deus não colocou Adão numa fábrica, colocou num jardim do Éden. E jardim, Éden significa delícias. Deus colocou o homem no jardim das delícias. E a Bíblia fala que tudo estava pronto. Ou seja, ele tinha apenas agora que cultivar, não mais fazer alguma coisa.
E todos os dias, na viração do dia, ele tinha comunhão com esse homem. Ou seja, claramente o desejo do coração de Deus, em primeiro lugar, para com cada um de nós, não é que você faça alguma coisa, mas é que você se relacione. Ninguém que se casa tem um pensamento maluco. Eu vou ter filhos porque eu preciso desses meninos para lavar prato para mim, levar o lixo lá fora, cuidar dos cachorros. Não faz sentido, isso é ridículo. Toda a relação de casamento, se ninguém quer, vou arrumar um marido para ele trocar o pneu do meu carro, vou arrumar uma mulher para ela cozinhar para mim. Não, ainda que nós vamos fazer essas coisas, o nosso desejo de se casar é para ter prazer um no outro, é um relacionamento de amor, de aceitação, de cuidado, de carinho. Os filhos a mesma coisa, e vice-versa, percebe? É claro que o marido, a mulher, os filhos, todo mundo vai fazer alguma coisa, mas isso nunca foi a razão do relacionamento. Quem está comigo aqui nessa noite? A mesma coisa é Deus com você. A ideia de Deus não é a ideia da igreja, da vida cristã genuína, e a ideia de Deus nunca é uma relação baseada no que eu tenho que fazer para Deus, e nem mesmo o que Ele tem que necessariamente fazer por mim, mas é nessa relação de amor que vai fluir no nosso coração. No entanto, é necessário você lembrar de alguma coisa. Ninguém tem ali um botãozinho automático que eu ligo dentro de mim e eu estou amando alguém. Não adianta eu dizer para você, você tem que, meu irmão, você tem que amar a sua mulher. Não adianta eu mandar alguém amar outra pessoa, eu mandar um jovem amar o outro para se casar. Isso não funciona assim. O amor não é uma coisa mágica ou automática, não, é algo que tem que fluir. E aqui entra um ponto: se você ninguém pode amar se não tocar nessa fonte. Então tudo começa no entendimento dessa relação. Quando eu me converti, eu tinha um entendimento do primeiro amor. Então eu me lembro assim que eu me converti, ali, aquela paixão, primeiro relacionamento com Deus, uma coisa muito preciosa, poderosa realmente. E então eu entrava nos cultos, eu ouvia a palavra de Jesus, eu começava a chorar, deitava debaixo do banco. Foi uma coisa assim realmente muito forte, poderosa, a minha experiência particular, que não tem que ser igual de ninguém, cada um tem a sua. Mas as pessoas diziam para mim, isso é assim mesmo, você está vivendo o primeiro amor, mas vai passar. Eu sempre repreendi isso, essa palavra do inferno, e eu sou crente. Agora no mês de maio, dia 2 agora, fiz 36 anos que eu ando com Deus, e minha paixão ela não diminuiu, o meu primeiro amor não se perdeu, ele amadureceu. São coisas distintas, não é? Agora, eu achava que o primeiro amor que a Bíblia fala, para não esfriar o primeiro amor, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse, que aquela igreja que um dia foi avivada, quando o Senhor está dando uma palavra para 7 igrejas, e Ele fala para eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Primeiro amor. E aí as pessoas falam isso, esse que é o problema, perdeu o primeiro amor de quando converteu. Não, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Para você ler a Bíblia, você tem que usar algumas ferramentas, digamos assim, quando você estuda a palavra de Deus. Para quem estuda aí, os teólogos sabem, são ferramentas de hermenêutica, interpretação. Mas uma regrinha simples é que você tem que entender que a Bíblia explica a Bíblia. Você não pode interpretar a Bíblia com dicionário, é a Bíblia com a Bíblia. Então quando você olha a palavra primeiro amor, vocês perderam o primeiro amor, você tem que entender o que a Bíblia está querendo dizer de primeiro amor. Então você tem ali uma palavra no original que te ajuda a ampliar, e você procura outros versículos que falam da mesma coisa. E aí 1 João, que é para trás de Apocalipse, ele vai falar o que é o primeiro amor. A Bíblia diz assim: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Essa palavra primeiro é a mesma palavra no grego que está escrito lá em Apocalipse, que eu tenho contra vocês, porque vocês perderam o primeiro amor. Muito bem, então o que é o primeiro amor? É o amor dele, não o nosso. Eu amo, porque ele me amou primeiro. Se Deus não te amar primeiro, você não pode amar. Você sabia que os abusadores de criança, a maioria esmagadora foram abusados?
quem abusa é porque foi abusado primeiro, normalmente. Mas você sabia que também são aqueles que foram perdoados que perdoam? Quem foi abusado, abusa. Quem foi perdoado, perdoa. E quem foi amado, ama. Então, a vida cristã não é uma questão de amar a Deus. Ela não começa em amar a Deus. Ela começa em ser amado por Deus. Você sabe qual é o maior mandamento da lei do Velho Testamento? A obrigação de ter que amar a Deus. O maior mandamento dos 10 é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento. Mas eu pergunto para você, quem realmente pode amar a Deus assim? Com toda a força, todo o entendimento, toda a alma, cada pedacinho do meu ser, da minha mente, da minha vontade. Eu não vou ter vontade para mais nada, zero. Tudo vai ser preenchido por amor. Não, não tem essa pessoa. Deus sabia disso. Esse mandamento está lá para descobrir que você não é capaz de amar de todo o seu coração. Mas você sabe então o que a Bíblia fala? Ela inverte na nova aliança. O maior mandamento da lei é: eu te ordeno, você tem que amar a Deus de toda a sua força. Você não consegue. Então Jesus vem e ele estabelece um novo mandamento. O maior mandamento da graça na nova aliança é: eu te amei primeiro. E te amei de do meu coração, toda a minha força, todo o meu entendimento. O que o homem não pôde fazer para com Deus, ele fez por nós. Nos amou completamente. E nos amou de tal maneira que morreu. Ele provou esse amor. Veja, e a Bíblia fala que ele nos amou quando a gente ainda era inimigo dele. Estava longe dele. Porque pode ser que por um amigo você morra, mas pelo inimigo nós nem conseguimos compreender. A Bíblia fala: se eu te amei quando eu era seu inimigo, você era inimigo dele, muito mais agora que você é filho. É uma relação de amor. É necessário compreender essas coisas, irmãos. Nós temos uma ideia muito errada de Deus. Isso impede a sua vida cristã de fluir. Quem você acha que vai morar no céu? A nossa concepção é gente boa. Nós sempre achamos que o céu é o lugar da gente boa e o inferno é o lugar de gente ruim. Eu vou te falar uma coisa, presta atenção, hein? Senão você entendeu o que eu vou dizer. Todo mundo que está no inferno, todo mundo que está no inferno merece estar lá, sim ou não? Os irmãos têm dúvida? Pode estar permitido falar amém. Tem que falar, crente fala. A Bíblia fala que nós somos cheios do Espírito Santo, falando. Então amém é uma maneira de ser cheio do Espírito. Aleluia, está melhorando. Faz com amor. Presta atenção, todo mundo que está no inferno merece estar lá, sim ou não? Mas não tem ninguém no céu que mereça estar lá. Olha que loucura. Bom, mas vou piorar um pouquinho. Não tem ninguém no inferno por causa do pecado. Ixi. Então por que está lá? Está lá não é porque pecou, é porque não creu no pagamento do pecado. Agora, quem está no céu? Porque creu no pagamento. Agora, preste atenção. Então, não é uma questão de ser bom, porque não tem nenhum bom, nenhum sequer, diz a Bíblia. Todos se perderam, ninguém poderia entrar lá. Porque, você acha que... outro dia eu conversei com um homem, ele é um dos homens, ele era, né, porque ele morreu, ele era um dos homens mais ricos lá do estado que eu moro lá no Brasil, estado de Goiás. Ele era dono da concessionária de ônibus, né, que aqui não deve ser nada grande, mas lá é muito. Ele era dono do time de futebol, das concessionárias de carro, bilionário. E ele estava morrendo de câncer, desenganado pelos médicos, e ele era espírita, ele acreditava nessas boas obras, né, para se salvar. E a filha dele me levou lá para conversar com ele. Ele era um homem muito rico, as pessoas tinham muito interesse no dinheiro dele, então também ninguém tinha coragem de falar nada para ele. Enfim, e ele estava indo para o inferno, essa que é a verdade. E eu cheguei na casa dele, não conhecia pessoalmente, né, só de ouvir falar. E quando eu entrei, a primeira pergunta que ele me fez foi essa: pastor, eu vou para o céu ou para o inferno? Aí eu falei para ele: o senhor acha que o senhor vai para onde? E essa pergunta vale para você também.
por acaso, se precisar. Acho que não precisa, mas é bom. Ele falou, eu estou tentando ir para o céu. Ele falou para mim, eu sei que eu tenho as coisas erradas, mas eu procuro fazer o bem, para poder ver se dá, no final eu vou. Aí eu falei para ele, olha, vou falar uma coisa para o senhor é um homem muito rico, bilionário, e ninguém tem coragem de falar as coisas para o senhor, mas eu vou falar tudo que tem que ser dito, porque eu não preciso do seu dinheiro, até porque meu pai é mais rico que o senhor. Então, e a sua vida é mais importante. E o senhor é um homem de negócios, e o senhor comprou jatos, helicópteros, carros, viagens, o senhor fez o que o senhor queria. Nada foi limitado. O senhor fez negócio a vida toda. E o senhor tem muito dinheiro. Mas eu vou te falar uma coisa com todo amor e carinho. Falei para ele, o senhor é muito pobre para comprar o céu. E Deus é muito rico para precisar vender. Não tem negócio. Não tem boas obras. Não tem nada. Nada. Seu dinheiro não vale nada para comprar o céu. Suas obras de caridade não valem nada para comprar o céu. Nada. E ele ficou assim, talvez até um pouco ofendido. E ele falou, mas então como que é? Aí eu falei para ele, eu vou falar outra palavra que o senhor também não conhece. Não faz parte. Né? A palavra que ele conhece é uma frase aqui da América. Não tem almoço de graça. Né? Eu falei, pois é, essa é uma palavra que o senhor não conhece. Só entra de graça. E eu preguei para ele. E ele reconheceu que ele era um pecador, que Jesus era o Salvador e que era a única maneira de ser salvo. E creu, oramos, ele foi salvo e um mês depois ele morreu. E ele antes de orar, depois que eu orei, ele apontou para um quarto, tinha um outro, ele falou, minha mulher está ali naquele quarto, tem 6 anos que ela vegeta, eu vou morrer daqui a pouco, estou desenganado, e os meus filhos estão brigados por causa do meu dinheiro. Veja, era uma pessoa tão miserável, que a única coisa que tinha era dinheiro. Era dinheiro. Recentemente conversei com um grande fazendeiro que está na nossa igreja, converteu recentemente, ele estava me contando, depois do Covid, ele decidiu parar. Ele falou, não quero, ele era herdeiro de muitas fazendas, e ele falou, não, eu não quero mais mexer com nada disso. Vendeu algumas fazendas que ele tinha, pagou as dívidas, as coisas tudo, e pegou a outras, arrendou assim, para ganhar quase $1 milhão por mês, sem fazer nada. Ele falou, eu não tenho nenhum problema de dinheiro mais, pro resto da minha vida. Eu não tenho que trabalhar, nada. Ele falou, então, aí eu decidi, eu fiquei 4 anos, comprando o que eu quisesse, viajando para onde eu quisesse, eu não tenho nenhum problema de dinheiro, zero. Imagina um negócio desse. Você fala, você fica pensando, nossa, se isso acontecesse comigo, eu ia ser feliz. Ele também achou isso. Sabe o que ele falou para mim? Falando para você na presença do Espírito Santo. Ele falou, pastor, no final de 4 anos, que eu estava só vivendo assim, eu queria morrer. Me deu um vazio tão grande na alma, porque eu experimentei de tudo e não resolveu nada. Ilusão. Nós temos tanta ilusão que alguma coisa de fora pode nos preencher por dentro. Eu não estou condenando ninguém por isso não, mas é necessário você compreender as coisas. É quando você, então, veja, então quando a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, aqui começa tudo. E o céu, então, não é uma questão de ser gente boa, porque não tem. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Tem muita gente boa indo para o inferno, e tem muita gente na cadeia indo para o céu. Você sabe, deixa eu te dizer algo. Lá onde eu moro, em Goiânia, no meu bairro, tem muita gente boa. Tem médico, doutor, advogado, juiz. Tem gente competente, gente de muito mais caráter do que meus filhos. Muito mais corretos. Mas tem um detalhe, nenhum deles mora lá em casa. Por uma razão muito simples. Eles não são meus filhos. Porque a minha casa não é o lugar das melhores pessoas do bairro. Minha casa é o lugar dos meus filhos. Pois eu te digo, o céu também não é o lugar de gente boa. O céu é o lugar dos filhos. Você pode dizer glória a Deus? E os filhos são os que creram. Não são os que mereceram. Você creu? Então você é filho. Lá é o seu lugar. E isso é poderoso. E uma vez que isso acontece, aqui começa essa relação. É precioso, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Olha o que ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito. 3 coisas poderosas. Olha que coisa maravilhosa. A graça de Cristo, porque Cristo é a graça. É Deus dando tudo para quem não merece nada. É uma relação de amor, que não tem troca, não tem nada. E acredite em mim, se você soubesse o que está no coração de Deus para você. Aí a Bíblia fala que a graça de Cristo, o amor de Deus, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a maior prova que alguém pode dar de amor, dar a vida. Pensa que o pastor Márcio diz para a mulher dele todo dia: eu te amo, amor, eu te amo, todo dia. Pode até ser que um dia ou outro ela poderia até desconfiar: será que ele me ama mesmo? Não sei, porque às vezes parece que ele fica nervoso comigo. Só exemplo, isso nunca acontece. Mas de repente, um dia, isso também não vai acontecer, é só um exemplo, entra um ladrão na casa dele, drogado, fala: hoje eu vou matar alguém, escolhe. E naquela hora o pastor Márcio entra na frente da esposa e fala: então eu vou morrer por ela, porque eu a amo. E o ladrão mata ele. Ela vai ficar triste, vai, mas nunca mais vai duvidar que ele amava ela, porque a morte encerra a discussão a respeito do amor. A prova do amor de Deus por você não é nada do que Deus te dá ou deixa de te dar, é que Ele morreu por você. Está provado. Está provado na cruz. Nunca mais duvide do amor de Deus. Tem gente que fala: se Deus me ama, porque eu estou sofrendo. Não, você está sofrendo porque esse mundo aqui é do capeta. Está cheio de demônios nos atacando. É porque você acha que nós estamos numa cápsula gospel, intocável. Não tinha a família, aquela família que tinha a Violeta, que ela tinha uma cápsula protetora do... Como é que chamava aquele grandão? Aquele desenho animado, vocês não assistiram aqui? O Senhor Incrível, Família Incrível. Não tinha a menina que tinha uma cápsula? Pois é, tem gente que acha que crente é aquilo, é uma cápsula gospel. Eu estou falando talvez desenho, ninguém assiste desenho aqui. É porque eu sou vô, gente. Ela chamava Violeta. E aí, não, você sofre porque o mundo jaz no maligno, porque essa terra não é a nossa casa, porque nós aprontamos confusão, né? Você sofre. Então nunca duvide do amor de Deus, que você está sofrendo. Lá, talvez aqui vocês são novos, aí você não vai lembrar. Quando eu era jovenzinho, criança ainda, lá no Brasil, tinha uma brincadeirinha do bem me quer, mal me quer. Vocês conhecem, né? Essa brincadeira era assim: as meninas gostavam do rapaz, mas elas não, as menininhas, né? Ali 8, 9 anos, gostavam do rapazinho, mas não tinha coragem de falar para ele. Aí elas brincavam para saber se ele gostava dela. Então ela pegava a florzinha, falava: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Ele deve gostar de mim. Só que você cresceu e ainda está brincando com Deus disso. Deus me deu um carro, bem me quer. Bati o carro, mal me quer. Ganhei um emprego, bem me quer. Fui demitido, mal me quer. Você está definindo o amor de Deus por coisas exteriores. Jesus nunca falou: porque eu te amo não tereis a tribulação. Ele falou: no mundo tereis aflição. Ele nunca diz: eu te amo, não vai ter problema. Não. Então, não relacione o amor de Deus pelo que te acontece, mas relacione o amor de Deus pelo que aconteceu com Ele. E no meio da luta, não duvide do amor de Deus. Lembra que Ele te ama. No meio da luta, não diga: porque se Deus me ama porque eu estou sofrendo. Não, no meio da luta diga: porque Ele me ama e eu estou sofrendo, eu sei que Ele vai me tirar daqui. Porque o amor de Deus nem sempre vai impedir você de ser jogado na fornalha acesa, mas Ele vai entrar com você lá, para o fogo não te queimar. O amor de Deus não te livra da cova dos leões, mas fecha a boca deles. Não te livra do furacão, mas te envolve para impedir que o furacão te toque. Entende? É nessa hora que você se torna confiante e que você começa a descobrir o amor, a paixão, e que muda a vida, é que
faz as coisas valer a pena, ela brota de ser amado. Eu acompanhei um casal na igreja, né? Eu casei muitos jovens. Lá em Goiânia nós chegamos a casar assim, 400 jovens por ano. Um mover de casamento, né? Porque tinha muito, então. E eu era o pastor casamenteiro. E eu tenho a unção e está liberado na sua vida, em nome de Jesus. E aí eu me lembro de um irmão que apaixonou na irmã, mas ela não queria ver ele nem pintado. Deus que me livre desse. Esse eu não caso nunca, ela falava. Mas ele gosta de você, dá uma chance, conversa, amizade não custa nada. Não. E ele orou um ano. E ela não queria nada com ele. Ele disse, esse aí nunca. E aí, depois de um ano, assim, aí ele conseguiu fazer amizade com ela. Amizade, mas ela não queria nada com ele. Aí eu falei para ele, não. Ele falou, e aí, pastor? Eu falei, não, vai até onde você achar que deve. Eu falei, eu escrevi um livro sobre isso, chamado Por que algumas pessoas conseguem se casar e outras não, segundo a Bíblia. Analisei 3 casamentos da Bíblia, cruzei os dados, peguei uma pesquisa de porta de cartório e embasei. E uma das coisas que eu descobri, não precisa revelar, mas você pode perguntar depois em particular para sua mãe, longe do seu pai, é que a maioria das mulheres casaram com os homens que no primeiro momento elas não queriam. Elas disseram não, mas depois casaram. Aí eu falei para ele, olha, é assim mesmo, ela não quer agora, ela não sabe que vai querer. Aí eu falei para ele, então se você não quer desistir, procura oportunidade para servir. E ele não estava ali sempre servindo, furava o pneu do carro dela, ele arrumava. Porque ela precisava de coisa, mas ela sabia da estratégia dele, ela não queria. Mas ela ligava para um, ligava para outro, ninguém queria. O fulano vai, então vai tu mesmo. E ligava para ele. Eu sei que depois de uns 2 anos, ele falou, não vai dar. Eu desisto, largo para lá, gosto demais dela, mas não vai. E ele sumiu dela. E quando ele sumiu, ela descobriu que estava gostando dele. E ela falou, que raiva! Eu não queria gostar dele. Mas agora ela tinha sido conquistada, porque por 2 anos, de alguma maneira, ele estava dando demonstrações de amor. E aí, de repente, o amor pegou ela. E com raiva ela casou. Mas apaixonada. Veja, querido, você não precisa tentar amar a Deus. Só deixa Ele te amar. A graça, a lei, é a obrigação de ter que amar a Deus. A graça é a libertação da obrigação de ter que amar a Deus. Então não estou obrigado? Não, mas eu vou amar? Vai. Como? Porque Ele vai te amar primeiro. Vai te amar primeiro. Por que você acha que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento? Você nunca parou? Vamos ser honestos, pensa aqui comigo. Vamos imaginar que você é Jesus. Você está lá no céu, você é Deus. E Deus com Deus conversando. Deus Pai, Deus Filho. Nós precisamos salvar o homem. Você vai. E com 30 anos você vai começar um ministério que vai mudar a história da humanidade. Para sempre. Aí quando dá os 30 anos, é agora. Vai acontecer o primeiro milagre. Se fosse você, qual milagre você faria? Vocês não pensam nisso, eu fico pensando nessas coisas. Eu falei, eu acho que eu ia para o cemitério, ressuscitar um morto na frente do Instagram. Eu já ia começar andando em cima d'água também, é uma boa coisa. Jesus vai para uma festa de casamento, assim, na minha cabeça, fala, gente, as coisas mais estranhas, assim, festa. Tinha que ir para o hospital, tinha que ir para os necessitados, não. Ele vai para uma festa, porque na Bíblia, a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro didático espiritual. Tudo que está lá é para transmitir uma mensagem. Então ele vai na festa de casamento e faz o primeiro milagre de transformar água em vinho, que estão dando uma mensagem. Depois ele diria lá na frente, eu vim para que vocês tenham vida, e vida é abundância. Veja que são 2 estágios. Eu vim para que vocês tenham vida, salvação, vida abundante, uma vida cheia do Espírito, vida que vale a pena ser vivida. Quando a água que ele transformou em vinho, a água é um líquido que não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. O vinho tem cor, tem cheiro e tem sabor. E o vinho é a vida da uva. E quando você bebe um pouco, a bochecha fica rosada. Você começa a rir, fica corajoso, está na hora de parar.
Aqui não é uma apologia à bebida, é só para você entender o que está acontecendo. E ele pega, e a Bíblia fala que esse milagre acontece, ele manda encher 6 talhas de água, e a Bíblia fala que os judeus usavam nas cerimônias religiosas, ou seja, eram vasos cerimoniais da religião, e ele enche de água, para dizer o seguinte: o máximo que a religião pode fazer, é um vaso cheio de água, nada, não tem poder para afetar a sua vida. E era 6 vasos, porque 6 é o número do homem, o homem foi feito no 6º dia, e ele é um vaso de barro. Deus estava dizendo, a condição do homem sem Deus, parece até que tem muita coisa, mas não passa de água, não afeta a sua vida. E ele faz aquele milagre, e ele transforma a água em vinho, ou seja, a vida agora passa a ter sabor, passa a ter cheiro, passa a ter cor. Deus quer que a vida valha a pena de ser vivida. Você não fica chocado? Irmão, você já parou para pensar um pouquinho? Olha, eu sou um observador, e a Bíblia fala que as pessoas até me perguntam se eu creio no Big Bang. Talvez o seu professor idiota lá perguntou isso para você. Diga que você crê. Eu falo, eu creio. Sério? Creio, eu creio que Deus disse Big, então Bang. Porque é uma coisa tão idiota. Olha, essa aqui é uma calça jeans feita de algodão. Você acha mesmo que explodiu uma plantação de algodão lá em Goiás, ou no Mato Grosso, e caiu uma calça no meu número? Ainda resbalou a bala, explodiu uma montanha de alumínio com ferro e fez o zíper e o botão, e ela caiu exatamente no meu número. Tem que ser muito idiota para acreditar num negócio desse. Existe uma lei muito simples, é chamada lei do designer. O que é isso? É uma lei simples, mas muito inteligente. É uma lei que diz, tudo que tem desenho, por uma questão de bom senso e inteligência, tem desenhista. Essa cadeira que tem ferro, tem algodão, isso não é a explosão de uma montanha de ferro com uma explosão de plantação de algodão. Não, claro que alguém desenhou isso. Qualquer pessoa sabe disso. Agora, começa a olhar a complexidade das coisas. Nós moramos numa terra, gente, que é um negócio fabuloso. É onde eu moro, lá é uma mata, e tem um tucano, arara. Eu fico olhando o bico daquele bicho laranjado. Falo, quem pintou esse negócio? As araras, de vez em quando, perde a pena, é azul de um lado, do outro lado ela é escura. E não interfere do outro lado. Quando você começa a olhar os detalhes das plantas, as flores, os animais, os peixes, as aves, os minerais, meu Deus, é um negócio simplesmente maravilhoso, incrível, fantástico, o mar e tudo que existe, a fauna, a flora, as matas, é chocante a criação. É ou não é? Vamos ser honestos. Como que isso aí, você realmente acredita que esse negócio foi evoluindo para ficar numa perfeição? Né? Aí você chega no homem, aí é chocante, aí a coisa, como diz o jovem, aí pira. Porque você tem 100 mil células reflectoras de luz nos olhos, que te fazem enxergar colorido. Seu coração é uma máquina que bombeia sangue, e esse sangue percorre dentro do seu corpo todo dia o equivalente a 4 voltas ao mundo. A sua mente é uma máquina tão fantástica, que os cientistas dizem que para recriar o que a mente faz, seria necessários 20 estádios de futebol, igual o Maracanã lá no Rio de Janeiro, lotados de computadores de última geração para fazer o que faz seu cérebro. E o robô mais avançado comparado ao homem é uma ameba. Nós somos, como diz a Bíblia, um ser literalmente incrível. Aí eu esqueci de dar um detalhe que eu vou curar pessoas aqui hoje. Quando eu era adolescente, eu tinha um complexo de nariz grande. Não sei porquê, mas eu achava que meu nariz era grande. Até o dia que eu ouvi uma explicação científica de que se o homem fosse criar um aparelho respiratório igual ao nariz, capaz de desenvolver as 3 funções básicas de respirar, controlar a umidade, purificar o ar, o aparelho pesaria 60 quilos. Imagina eu com um negócio desse na cara. Então nunca mais pense que o seu nariz é grande. Veja, aí eu pergunto para você, o homem foi criado de uma maneira, como diz a Bíblia, assombrosamente maravilhosa, vive num planeta incrível, e nós vivemos a maior pandemia de suicídio e depressão. Tem um problema aí. Como pode o ser mais elevado, no lugar mais incrível, querendo morrer? Está errado. Deveria ser a pessoa mais feliz, sim ou não? Eu tenho tudo, sou
nós somos incríveis, moramos num lugar incrível, não quero viver? Claro que está faltando uma coisa, irmãos. Está faltando a fonte. O que aconteceu? Olha para cá. Você sabia que se você ler Gênesis, você vai descobrir uma coisa? Deus nunca cria o ser antes do ambiente dele. Antes do boi, Deus criou o capim. Primeiro foi o capim, depois o boi. Quando o boi chegou, Deus não falou, não, eu criei o boi, o que eu vou dar para esse bicho? Não. Quando o boi chegou, tudo estava pronto. Mas vou dizer mais. Ele criou a terra e depois as plantas. Porque as plantas nasceram da terra. Ele criou primeiro os rios e os mares, depois os peixes. Porque eles moram lá. Essa é a fonte dele. Ele criou o céu, depois as aves. Percebe? O que está acontecendo aqui? Presta atenção. Então tem uma fonte. Tire a planta da fonte dela, que é a terra. O que vai acontecer? Ela morreu. Tire o peixe da água. Desconectou da fonte. O que vai acontecer? Morreu. Mas o homem veio do sopro de Deus, porque estava dentro dele. Tire a planta da terra, ela morre. Tire o peixe da água, ele morre. Separe o homem de Deus e ele morre. Desconectou. É por isso que está querendo morrer. É por isso que está com depressão. Você sabe qual que é a primeira pergunta da Bíblia? Quem sabe? A Bíblia fala que Adão pecou, escondeu. A primeira pergunta é Deus indo atrás dele. Adão, onde você está? Não é? Essa é a primeira pergunta da Bíblia. Isso é importante. Ele não perguntou o que você fez, não é incrível? Se fosse sua mãe e ela soubesse que você estava no guarda-roupa e tinha feito... Ela ia falar, menino, o que você fez? Porque nós estamos sempre preocupados no erro. Deus pergunta onde você está. Porque Deus está preocupado com a distância. Ele não está preocupado com o que você fez de errado, mas porque você está longe dele. A primeira pergunta é onde está o homem que está perdido, longe de mim. Mas a primeira pergunta do Novo Testamento é quando Jesus chega. E os magos do Oriente falam, onde está o recém-nascido rei dos judeus que chegou? Ou seja, a primeira pergunta da Nova Aliança é onde está Deus que chegou. A primeira da Bíblia é onde está o homem que está perdido. E a primeira da Nova Aliança é onde está Deus que chegou para achar o homem perdido. Porque quando o homem perdido encontra o Deus que chegou, ele encontra de novo a vida. E a vida passa a valer a pena. Não adianta. Você acha que o seu problema de depressão, de tristeza, de angústia, de medo e de todas as coisas é porque, se eu tivesse isso eu seria feliz, se isso não tivesse acontecido eu seria feliz, se eu casar eu vou ser feliz, se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, se eu fizer isso aqui, a viagem e tal. Você pode ir onde você quiser, meu querido. Nada vai preencher. Nada. É como aquele cara que eu falei, ele ganha $1 milhão por mês e estava vazio. Porque não preenche. Não adianta. Você percebe que quem bebe água, bebe só um pouquinho. Mas um pouco que você bebe, vira uma fonte grande a jorrar. Não é uma questão de obrigação. Você bebe para você, mas derrama para abençoar pessoas perto de você. Você é amado, então o amor vai fluir. Amém? Fica de pé onde você está. Gostaria de orar por vocês. Não sei se a gente pode cantar uma música, talvez. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, eu quero orar nessa noite e abençoar a vida dos meus irmãos. Eu sei que o inimigo tem tentado esfriar o nosso coração e nos trair com tantas coisas, nos enganar de que alguma outra coisa pode nos preencher, mas não pode. Oh Deus, eu não estou aqui para acusar ou condenar ninguém de buscar coisa alguma do lado de fora, mas que isso seja uma luz que nos revela que não há nada fora de Ti que nos preenche. E é quando nós descobrimos o quanto somos amados, é que nós podemos amar. E o amor tira o medo. O amor transforma as pessoas. O amor derramado que flui de nós toca o mundo. E que nesses dias o Senhor levante aqui uma igreja que tem o entendimento e a clareza do quanto é amada. Quanto são amados pelo Senhor. Oh Espírito Santo, move nessa noite.
de uma maneira viva, de uma maneira poderosa. Que o seu amor seja derramado no nosso coração, numa nova medida, que nós possamos ser preenchidos por Ele, e receber dessa graça, desse favor. Que os meus irmãos se lembrem que são esses filhos amados, e que Deus não está interessado no que eles podem fazer, mas o desejo dele é se relacionar e demonstrar esse amor a cada dia. Que nós possamos deixar que Ele nos ame, que nós possamos invocar o seu nome e desfrutar desse amor, e deixar que Ele seja o sétimo homem conosco na nossa vida, que vai fazer com que o amor poderoso, genuíno, transformador preencha o nosso coração e faça a vida valer a pena, no nome de Jesus, Pai. Aleluia. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. 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 E nós somos sua herança, e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que nós somos sua herança, e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara no meu peito. Não tenho tempo pra perder. Quando eu penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele
Aleluia. Queria chamar rapidinho os adolescentes aqui para frente. Nós queremos orar com vocês. E jovens também. Você que talvez é a primeira vez que entrou aqui. Eu sei que tem pessoas que é a primeira vez. Você nunca talvez recebeu esse amor. E você queira talvez experimentar esse amor. E uma vez que você beber dessa água, desse amor, você experimentar, a sua vida nunca mais será a mesma. Como aquela mulher no poço, ela já tinha experimentado 6 relacionamentos, mas quando ela experimentou o 7º, Cristo, a vida dela mudou. O Senhor vai nos batizar com esse amor nessa noite. Espírito Santo, nós ansiamos, nós temos sede. Se você quer, vem aqui para frente, nós vamos orar com vocês. Sai do seu lugar, os adolescentes estão aqui, vem aqui para frente, aqui ó, sem medo, cadê essa? Vem para cá, gente. Brian, Danny, come on. Queria chamar a liderança, os pastores, para a gente orar com essa galera aqui. Espírito Santo, nós declaramos Teu amor, ó Pai, envolvendo, Senhor, nossas vidas. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Essa graça é um oceano, estamos afogando. Aleluia. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor, Pai, que se entregou por nós. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, a Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. E que esse amor, ó Pai, cada dia aumente em nossos corações. Que possamos ter mais revelação, Pai, do quanto o Senhor já nos amou, de quanto nós somos amados. E que possamos, ó Deus, a forma como o Senhor nos amou, nós possamos amar, Senhor, uns aos outros, servindo, ó Pai, uns aos outros, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos envolveu nessa noite com o seu amor. Pai, obrigado, Senhor, por cada adolescente, cada jovem. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, a Deus, porque o Senhor nos colocou neste lugar para desfrutarmos da sua bondade, do seu amor, da sua graça. Obrigado, Espírito Santo. Agradeça ao Senhor pelo seu amor por você. Agradeça o Senhor por aquilo que Ele fez na cruz por você. Ele se entregou, Ele morreu por mim e por você. Agradeça ao Pai. Pega as suas mãos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Quantos aqui são amados? Filhos. Aleluia. Celebra o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar já, gente. Seu lugar. Amém. Gente, a gente colocou aquela hora aqui o link do Pastor Naor para vocês entrarem lá e receberem um devocional dele todos os dias por áudio. Então você vai receber, abre o link. Amém? Nós gravamos um podcast com ele também. Quando for lançar o podcast, segue lá nosso canal Hangout KOH. Nós gravamos um podcast com ele hoje ali. Foi poderoso demais. Nós falamos sobre exatamente isso que ele ministrou hoje também. E muito mais. Foi poderoso. Escutem, se alimentem dessa palavra, que é um segredo para nós vivermos uma vida com o Senhor. Amém? E agora também, antes de nós acabarmos, tem um recadinho para vocês, para todos os homens que estão aqui. Nós precisamos da ajuda de vocês. E quanto mais homens, mais rápido, mais fácil. A gente precisa mover essas cadeiras para a gente organizar para amanhã, que começa a conferência, e nós vamos ter capacitação pela manhã, e nós vamos organizar aqui para capacitação amanhã. Oi? Nós vamos montar as mesas, então nós precisamos da ajuda de todos os homens. Amém? Aleluia. Se viemos próxima quarta-feira, tem Hangout. Get ready, compartilha aí. Depois que quiser assistir de novo essa pregação, já está no nosso canal do Hangout. Amém? Aleluia.